Não porque eu não sei quando vai ser o jogo. Eu quero dizer se o jogo fosse hoje. A situação real é a seguinte. O Palmeiras tem 48 pontos, 14 vitórias e 21 gols de saldo. O Flamengo tem, nesse momento, 45 pontos, 3 a menos. Vamos dizer que o jogo fosse hoje, no Maracanã. Se o Flamengo vencesse, ele iria aos mesmos 48 pontos, empatou. Ele iria às mesmas 14 vitórias, empatou. Só que ele tem 25 de saldo contra 21. Para ganhar tem que fazer pelo menos um gol, né? Bota o jogo 1-0 hoje, pronto. De 5 gols de saldo, o Flamengo seria o líder do campeonato. Então, quando você olha isso, você olha o abismo que a Marília Ruiz colocou, Magrão. Olha só, 2 Libertadores para o Palmeiras, 4 brasileiros. Flamengo, 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 3 Supercopa do Brasil, 7 estaduais, 19 times. O Flamengo, meu irmão, do Glorinha, impressionante. Salve, salve, meu caro rubro-negro, Galvão Bueno, fazendo um resumo sobre essa disputa do Brasileirão, porque tá sempre entre Flamengo e Palmeiras. E depois desse jogo do Flamengo lá, no Maião, a balança tá pendendo pro lado do Flamengo. E o Neto hoje pesou na questão de administração de clube, a potência que é hoje Flamengo e Palmeiras, e o Corinthians dele numa draga, uma dúvida enorme, até ainda há pouco se renova ou não com o maior jogador deles, o Memphis, o holandês e tudo mais. E os créditos referentes a cada corte, link abaixo para conferir, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal, é de praxe, para elevar o nível do canal ainda mais. Deixa seu like, ative o sininho para receber o conteúdo diário e vamos lá, dar uma olhada em tudo isso aí. Pra gente ver. Depois nós vamos começar a falar agora de Palmeiras e de Flamengo. E tem que explicar direitinho como é que é essa situação, não sei se todo mundo sabe. Muito bem. O Palmeiras tem 48 pontos, o Flamengo tem 45. Então o Palmeiras está 3 pontos na frente do Flamengo, está um jogo na frente do Flamengo em vitória. Não é assim, explico daqui a pouco. O Atlético Paranaense, grande campanha, 41 pontos. O Fluminense conquistou uma grande vitória em cima do Palmeiras, virando tomou 2 viradas. Perdia de 1-0 para buscar 1, perdia de 2-1, virou para 3-2. E jogou bem o Fluminense, voltou a jogar bem. Curiosamente é o Marcão, sempre o Marcão quando sai alguém, vai trazendo técnico, tudo que é lugar pra cá, viu? Pra dirigir tudo que é time brasileiro. Aí depois o Cruzeiro, olha lá. O Cruzeiro foi pra quinta posição, onde o Corinthians podia chegar a 35, tá na quinta posição também. Até aí, a briga é lá em cima mesmo. A briga é pela posição na Libertadores e lá entre Palmeiras e Flamengo, mais diretamente pelo título. Eu diria o seguinte, do São Paulo pra baixo é briga pra não cair. Não sei se vocês concordam comigo. É isso. 27, 25, Inter 24. E aí, ó, o Grêmio 25, Inter 24, aí. Mirassol 23, Remo 23, Vasco 22. Qualquer vitória de um desses que tá na zona de rebaixamento, joga um outro pra baixo. A briga tá feia ali. Vamos começar então com aquela coisa daquela decisão lá em cima, né? Vocês têm aqueles números que eu pedi, para que possa explicar direitinho, por favor? Para aqueles números do Palmeiras e do Flamengo, para que possa ser explicado? Acho que peguei de calça curta, porque ninguém responde aqui. Tá aqui. Mas não era isso, gente. Não é isso. Crise! Entrou errado, muda aí. Oh, meu Deus do céu. Entrou lá. Tá aqui, pronto. O que eu quero explicar? Aqui embaixo está dizendo que o Flamengo tem uma partida atrasada contra o Mirassol, o primeiro turno. Aí é que eu disse, se vencer, assume a derrota. Mas não porque eu não sei quando vai ser o jogo. Eu quero dizer se o jogo fosse hoje. Um dia vai acontecer. Se o jogo fosse hoje. A situação real é a seguinte. O Palmeiras tem 48 pontos, esquece o número de jogos. Tem 48 pontos, 14 vitórias e 21 gols de saldo. É pontos, se empatar em pontos. É número de vitórias, se empatar em número de vitórias, em saldo de gol. Então, prestem atenção. O Palmeiras tem 48 pontos, 14 vitórias e 21 gols de saldo. O Flamengo tem, nesse momento, 45 pontos, 3 a menos. Vamos dizer que o jogo fosse hoje, no Maracanã. Se o Flamengo vencesse, ele iria aos mesmos 48 pontos, empatou. Ele iria às mesmas 14 vitórias, empatou. Só que ele tem 25 de saldo contra 21. Para ganhar tem que fazer pelo menos um gol, né? Bota o jogo 1-0 hoje, pronto. Pronto. Aí daria uma diferença de 5 gols de saldo. O Flamengo seria o líder do campeonato. Então, nesse momento, vamos ver o que vai acontecer nos jogos. Mas está nas mãos do Flamengo ser o líder do campeonato quando jogar contra o Mirassol. E a diferença de 4 gols, Vamos Pedro, olha que é importante um jogo. Quanto foi Flamengo e Mirassol ontem? 4 gols. Quantos gols de diferença? 4. Os que ele tem a mais do que o Palmeiras. Com um jogo a menos. Só que tem uma interrogação disso aí que todo mundo acessando. O Palmeiras pega o Flamengo em casa. Como é que é? O Palmeiras pega o Flamengo aqui. Mas o Flamengo passou agora a depender só dele. Ele fazia o resultado contra o Mirassol. Porque ele não perdeu no Palmeiras. Ele não dependia só dele. Agora ele passa a depender só dele. Nós estamos mostrando aí, nós vamos ver. Foi um belíssimo jogo. O Fluminense jogou muito bem. O Palmeiras não jogou bem de novo. E o que eu quero colocar para vocês falarem, já a gente vai entrar, vamos fazer junto, né? Palmeiras e Flamengo, que os dois estão dominando o campeonato.
O Palmeiras vinha bem e caiu nos últimos jogos. O Flamengo não voltou bem depois da Copa do Mundo, mas depois da vitória em cima do Vitória no Maracanã, foi a vitória em cima do Vitória, um empate em Belo Horizonte, trazendo a decisão para o Maracanã, e jogou bem, podia até ter vencido o jogo. E esse 5-1 no Mirassol, fazer 5-1 no Mirassol lá não pode não. Não, difícil. E também, como fez o Cruzeiro, ele entrou com vários jogadores importantes na reserva, botou só no segundo 6 tempo. jogadores. Ele poupou quem saiu, depois entrou os outros para poupar. E aí, Vampeta? E aí, Galvão, é o seguinte. É Copa do Mundo, amigo, não é brasileiro. Na Copa do Mundo não se joga o segundo turno antes de ter jogado o primeiro, não. Sabe, É difícil de sabe que explicar vai estar também. muito... Essa semana é muito importante, porque como o Palmeiras vai na Assunção enfrentar o Cerro Porteiro e o Flamengo pega o Cruzeiro, se algum deles for eliminado... Aí dá uma caída, na moral. O Flamengo está em alta agora, só que o Flamengo pega o Cruzeiro. Jogo duríssimo. Jogo duríssimo. O Palmeiras também é um jogo duríssimo. Não, do Palmeiras é muito difícil Muito mesmo. Os dois difícil. jogos são muito equilibrados. Então, assim, o Palmeiras ainda tem 3 vias, ainda tem a Copa do Brasil, o Flamengo já não está na Copa do Brasil. Mas esse negócio de não ter a Copa do Brasil É o ajudou que o Flamengo. fez a diferença pro Flamengo. Ficou 10 dias treinando. Mas imagina voltou só, voando. imagina só, a gente tá falando de um Cruzeiro que quando muito bem. começa a competição, a gente montava como concorrente a títulos junto com o Palmeiras e Flamengo. porque o Mas ano tá passado querendo chegar ali. o Cruzeiro não perde de nenhum dos dois no Sim. ano passado. É. Aí o Cruzeiro, o Arthur Jorge assume o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Vem aí galgando, já tá em quinto. É impossível o Cruzeiro tirar o Flamengo no Maracanã? Não, Claro que impossível, não. Claro que não. E aí? A decisão está em aberto. O Flamengo É tem isso a que eu tô falando. vantagem de ter, sei lá, 70 mil pessoas torcendo para ir no Maracanã, Então. como o Cruzeiro teve em Belo Horizonte. Mas são dois grandes times. E Foi um aí, como é belíssimo que jogo. fica? Aí o Flamengo só fica numa via que é o Campeonato Brasileiro. Foi bom sair da Copa do Brasil? Foi. Não, eu tô falando assim, se sai Acabou só tem, sendo ótimo só pro tá, Flamengo. só tá em, Temos de no desempenho. mês de agosto de Deus, pode ficar com uma competição O só. Vampeta está dizendo que o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo e o Flamengo vai ficar só no Campeonato Brasileiro. Ele está enrolando para falar isso. Não, eu não vou me incomodar se acontecer isso. Você finge que comenta e finge Mas que ao mesmo torce. tempo, também É não porque vou. tem bronca da história. Não. Da história quando ele falou, eu finge que jogo, o Flamengo, Flamengo finge não- que Agora ele paga. finge que comenta, O finge que Flamengo não torce. mandou nenhuma medalha pra mim, deixei os caras com 2 milhões de faturamento e não fala. Nenhuma medalhinha chegou. 2 bi. Não, mas eu tô falando sério. E o Palmeiras, é impossível cair pro Cerro? Claro que não. O Cerro, peraí, na fase de Não grupos, perdeu, e ganhou aqui. O Cerro ganhou aqui. É de 3 Agora jogos na empatou temporada, aqui. 2 empates e uma vitória. Não dá pra afirmar Então, nada. então eu tô falando, pode passar os dois, como alguém pode ficar os dois, ou um passar e o outro não, e aí vai pro Campeonato Brasileiro. Aí você tem que ir a fundo. Vamos ver essa sequência dos jogos dos dois? Já que eles Tem estão disputando. tem Cruzeiro e Flamengo domingo de novo. Cruzeiro tá vivíssimo. Não para de jogar, não. Joga quarta-feira. Mas é bom jogar, Joga sim. quarta-feira de novo, joga domingo. Olha só, vamos ver. A situação de Flamengo e Palmeiras, se existisse o jogo hoje, o Flamengo ganhasse qualquer placar, porque que ele seria líder, acho que ficou clara. Ficou absolutamente clara. A vantagem seria no saldo de gols. Olha como é que seria, ó. O mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, seria no saldo de gols. Vamos ver aqui, então. Olha aqui. O Palmeiras tem a sequência e tem o pra frente, né? Os últimos três, ganhou de 4-0 do Vitória, empatou com o Inter 0-0, perdeu do Fluminense de 3-2. Então ele fez 3 pontos, com 1,4 e ele fez só, dos 9 pontos, então ele perdeu 5. Tá? Ficou no negativo nesses últimos 3 jogos. O Flamengo empatou com o Inter, fez 1 ponto. Empatou com quem ali? Vitória. O Flamengo empatou com o Vitória. Não, foi 2-0, né? Não, Vocês ganhou, né? estão malucos, gente? Foi 2-0. Não, foi 2-0. 2 a Vocês 0. Estão malucos? Foi 2-0 pro Flamengo? Isso aí, se for o Vampeta que entrou e Vocês ficaram doidos ainda na deixaram o posição? Vampeta fazer a arte. Vampeta, hein? Isso é coisa Ficaram Deixa doidos. ele O dar parada. Vampeta. Ele que fez a arte e trocou o O resultado. Zarate da semana passada. Não, não é. O Vampeta Olha que aqui, trocou a arte. então aqui, 2-0 Flamengo. empatou com o Inter. Fez 7 Ganhou pontos. ganhou do Vitória 2-0. Esquece isso que tá aqui, esquece. Sim. Ganhou do Vitória 2-0 e ganhou do Mirassol 5-1. Então ele fez 7 3, pontos. 6, 7 pontos dos 7 em 9. 9. É. Essa é a O Palmeiras diferença fez só entre os 4. dois. Mas o importante é a sequência agora. Ó. O Palmeiras pega o Vasco em casa, o Flamengo pega o Cruzeiro lá em De Belo novo. Horizonte. Mais o Cruzeiro e o Flamengo. Paulada. Mas na sequência, o Palmeiras vai lá no Mirassol que quer sair da zona do rebaixamento. E o Flamengo pega o Botafogo em casa e o Botafogo não tá bem. Mas clássico é clássico, né, Vampeta? E depois, mais pra frente, o Botafogo vai jogar com o Flamengo, recebe o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar fora com o Botafogo. E o Flamengo joga fora com o Remo, que também tá brigando pra Pra não cair.
pra sair da Mas o zona. Mangueirão é brabo. É encrenca pros dois. Amigo, muito igual. Tudo igual ali. É quase tudo igual, o futebol, o O clássico, quase Botafogo desiguais. é ruim pro Botafogo que vai pegar os dois Vai líderes. pegar os dois, né? E tem a história da Libertadores, que realmente o Vampeta tem razão. Assim, quem vai passar, os dois vão passar, não vai, um vai ficar. Isso aí pode interferir, Eu né, acho que Galvão? quem passar emocionalmente cresce. Opa, cresce. Tá certo, Maurbete? Totalmente. Quem não passar, dá uma queda. E no caso, o Cruzeiro passando, por exemplo, para o Flamengo quarta-feira, o Cruzeiro também brasileiro voa embora o dono do Cruzeiro já falou, a gente quer Libertadores mais que o brasileiro. Ele quer o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, ele quer Libertadores, não brasileiro. Ele quer Libertadores, não quer Não que ele brasileiro. vai jogar com o time de sócio-torcedor, mas o foco do Cruzeiro é a Libertadores. Então, você vê com o Corinthians, que está ali na zona intermediária. O que ele deve privilegiar? Deve privilegiar o Campeonato Brasileiro, que ele está na zona intermediária, tentando chegar na zona da Libertadores de novo, ou deve, na Libertadores, que ele está indo bem? Muita gente criticou o Diniz pela escalação ontem. Eu gostei do time titular. Não mata ninguém jogar quinta-feira. Jogou ontem à noite. Jogo agora só quinta-feira, 9h30 da noite. Você jogava 2 Então, vezes por isso que eu tô semana a vida falando. inteira. Agora ainda tem um negócio. 2 ou 3 vezes na época. Ainda tem um negócio de beber água, né? Parece que os caras são mortos. Ainda toma água E você não vai pra beber descansar. água? Você vai beber água, tem outra coisa. Eu sei que é. Eu quero agora- saber o seguinte, deixa eu ver minha galera aqui. Porque eu sei que tem um cara que vai garantir que o Flamengo vai classificar. Espera aí que vocês vão ver. Isso eu sei quem é. Espera aí que vocês vão ver. Cruzeiro e Flamengo. Quem acha que o Flamengo segue, levanta a mão. Daí tem uma bronca do Flamengo aqui, rapaz. Quem acha que o Cruzeiro segue, levanta a mão. Olha. Conversei com o povo antes. Você veio aqui, Cheguei 2 horas você veio aqui, antes, você veio apagou aqui. a janela. Mas quer ver uma coisa? Camisa. Marrom, quem classifica? O Flamengo classifica, com certeza. Mas eu não tenho a menor dúvida. Não estou falando como torcedor fanático, vibrante do meu Mengão, não. Estou falando pela lógica. Vai dar lógica, vai dar Flamengo. É isso? E uma vez Flamengo, até que não é flamenguista sabe. É um hino. Uma Esse é pessoa o hino, falou. o hino mais conhecido do Brasil. Mas, Galvão, ontem os dois técnicos tiveram atitudes diferentes e o Diniz explicou, meu jogo é só na quinta. O técnico do Cruzeiro poupou o Gerson, poupou o Matheus. Não é só pelo cansaço. Mas se o jogo é fosse- o risco de se machucar. O Corinthians pode ter perdido 2 jogadores ontem. Se o jogo o fosse Gabriel quinta- Paulista e o Bidon saíram machucados. Se o jogo- Então, tem essa preocupação Se o também. jogo fosse quinto, o Cruzeiro ia poupar do mesmo jeito. Não ia, porque E o Flamengo, é se o jogo pesado. fosse quinto, o Flamengo ia poupar do mesmo jeito, como Sim. ele fez, como É, dividiu, muito porque a pesado. importância da Até Libertadores porque- é grande. Ah, é né, muito meu amigo? pesado o jogo. E hoje, né? Muito hoje o pesado. Leonardo Jardim, até pela qualidade e quantidade do elenco, é difícil dizer quem é titular e quem não é. Lateral direito, o titular é Emerson Royal ou Varela? Tem muita gente boa e o Leonardo Jardim tá mexendo. O jogo ele tirou o Pedro, né? De Sim. repente o Pedro não é mais, é Pô, o Bruno Henrique. se o Pedro é tal. reserva, Pô, manda pra nós. pô. Se o Pedro for reserva Quando do você tem Flamengo, tá... um elenco, cara, é pra isso. pô. Não, É, mas É é bom, pra né? isso, é exatamente para claro. Excelente. trabalhar. Alguém se arrisca, vou dar um palpite aqui, quem é que segue entre Palmeiras e Flamengo, quem segue na Libertadores e vai para as quartas de final. Alguém tem coragem de dar um palpite? Pênaltis em todos os jogos. E quinta-feira também. Haja Muro coração. Beto total, Haja vai coração. tudo pro Salvão, pênalti. sábado à noite eu estarei no Mineirão para Flamengo e Cruzeiro. Um vai estar De muito novo? feliz, o outro vai estar triste. Você acha que eu vou dar palpite? Você acha que- tá louco? você ainda tem- Eu vou estar Não. trabalhando nesse jogo. Você ainda vai no campo. Eu vou No lá no campo, campo. vai no pô, campo. imagina. Você tá liberado, Paulo. É, eu tô fora do Joga com Vai, responsabilidade. Pedro, vai, Pedro, fala Jogar você. uma carreira toda como goleiro, que esse final de semana foi um desastre os goleiros, hein? Na rodada. Todo mundo falhou. Ah, não fala isso aqui, que eu elogiar o número de gols, você tem que tirar a bola do aqui é goleiro. amado por todos, então vai em todo lugar. Não, Então, isso é todo mundo- nada, ele não pode falar. 1-0 Cruzeiro e 1-0 Cerro. E Cai o o Rosário Flamengo e o Palmeiras. e o Rosário. Corinthians 2-0. E Corinthians ganha. Pra quem? É. Corinthians classifica. Classifica. O Mirassol também 1-0 lá. Corinthians com Mirassol. gol do Memphis. Todo Corinthians com Memphis gol do ainda. Memphis. Pra valer 5 milhões. Não, você disse é o seguinte. Se for gol, é mais 200. Palmeiras. Pra fechar o Palmeiras. Flamengo. Flamengo cai e Palmeiras cai. 1-0, E eles ferrado. que se peguem no Campeonato Brasileiro. Se mate no Brasileirão. Tá certo, tá valendo. Tá bom, tá legal. E o Fluminense passa também, Galvão. Ô, Galvão, o Vampeta tá mais errado que o Mauro Betti botando meia. Não, eu tô dando várias opções. Olha lá as meias dele. Ele tá mais errado que o Mauro Betti vestindo meia no escuro. Esquecer do Fluminense. Normal ser diferente. E o Eu errei. Fluminense ainda. Com o Eu Marcão, o passei, Fluminense ganha. Fluminense passa também, passa. Passa todo mundo, menos Flamengo e Palmeiras. É isso aí, Galvão. Eu já errei tanta coisa na minha vida, não posso errar no A resultado. vaga- Não, o Vampeta não erra em Copa do Mundo. Isso ele acerta todos. Deixa gravado pra segunda-feira. que Pode vem. deixar aí, A pode gente vir. vê o que vai acontecer. Esse Vampeta é uma figura. Mas vamos lá. Então, é 2 fumos seguidos. Você Domingo tem pau falou. de novo, Cruzeiro, pau de novo no Mineirão. Você falou um negócio agora. Ah, Espanha! Quantas paisagens, etnias, culturas, clubes com chances de título. Não,
Aí não dá pra encher a boca pra falar em pluralidade. Salvo raras exceções, quando La Liga começa, todo mundo já sabe que vai dar Real ou Barça. Se seria melhor uma disputa mais equilibrada? Como deporte, como espetáculo, como competição, sim. Para o jornalista Armando Vaguerro, no âmbito esportivo, seria. Mas como produto, não tem certeza. Segundo ele, a audiência global paga para assistir justamente aos elencos milionários. Dentro do país, também é meio assim. Muitos torcem para o time da cidade onde nasceram, mas também tem um segundo clube que geralmente é um deles. Nem seria preciso apelar para a inteligência artificial para perceber que os dois gigantes ocupam praticamente todo o cenário. Quem acompanha o futebol da Espanha só consegue ver o time do Santiago Bernabéu ou o clube do Camp Nou. Mas se a gente for logo ali, além mar, vai descobrir um outro país com muita diversidade que está indo pelo mesmo caminho. Tá praticamente um espanholzão aí, sim. E o Atlético de Madrid é o Vasco, né? É difícil ganhar. Realmente, aquela nação famosa no mundo todo, não só pela qualidade dos jogadores, mas também pelo equilíbrio entre os clubes, já não é mais a mesma. Como diria certo atacante, Flamengo e Palmeiras estão no outro patamar. Parecem disputar um campeonato à parte. Nos últimos 10 anos, os cariocas faturaram uma Libertadores a mais, ganharam menos brasileiros, mas no geral acumularam mais títulos, 19 a 14. E deve vir mais por aí. O Brasileirão deste ano tem tudo para ficar com um deles. Os dois também são os favoritos na Liberta. Apesar das patinadas nos últimos jogos, o time de Abel é, para muita gente, o grande candidato ao caneco da Copa do Brasil, já que a equipe de Leonardo Jardim foi eliminada. Palmeiras e Flamengo têm dominado, tanto pelo aspecto econômico, pela qualidade de futebol também. É meio que joguinho de cartas repetidas, por mais que eu seja Flamengo, né? Joguinho de cartas repetidas. Esse joguinho de cartas repetidas embaralhou o conceito de antagonismo em nosso país tão polarizado. Na terra do Fla-Flu, o arquirrival do rubro-negro parece que agora é alviverde. Acho bom, pô. Melhor que o Vasco, né? Para muitos, isso tá perdendo a graça do futebol brasileiro. É claro que tá. Ganha quem tá gastando mais. É igual escola de samba. Não vou falar mais porque senão os caras até entrar em cana, que eu não gosto desse sistema que tá aí, covarde, cruel. Cruel! Muito cruel! Competência dos dominadores ou incompetência dos dominados? Eu acho que é má gestão dos outros times. Quem conhece os clubes por dentro prefere valorizar a boa gestão da dupla. Engraçado que em 2006 a gente foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo com 4 meses de salário atrasado. Eu não vi esse desespero de ninguém, essa comoção, porque era o Flamengo. A gente viu um Botafogo, tudo bem que é um time caro, ganhar do PSG. Acho que a gente tem que valorizar o trabalho bem feito. Que é o trabalho bem feito pela Dona Leila, que é o trabalho bem feito pelo Flamengo há algum tempo. A questão do Abel está lá. Isso aí é um ponto muito favorável. O Flamengo começou a resolver os problemas das dívidas que tinha, saiu do amarelo para o verde completo e conseguiu estar na situação que está hoje. É campeão Flamengo! Fizeram bons investimentos em bons atletas, pensando para o futuro. Hoje o Palmeiras tem um staff, além do treinador muito bom, um staff muito bom. As duas equipes, realmente, do Brasil é que faz a diferença. Eu acho a gestão das contratações que estão dando certo. O Palmeiras já há um bom tempo, com uma administração muito séria, com uma base muito forte. O Flamengo também sempre olhou para a base. São os dois clubes que mais arrecadam no futebol brasileiro. São os dois maiores rivais hoje do Brasil. Então, como equilibrar essa balança tão desequilibrada? Se não chegar nenhum clube que realmente assim tenha um grande investimento, vai ficar muito difícil de ultrapassar. O que vai acontecer é dar um dos dois. Agora com os times todos virando SAF, acho que uma coisa que vai talvez equilibrar melhor a longo prazo é quando tiver o fair play financeiro. Se não tiver um limite de gastos ou alguma questão que a organização entra em crise, eu acho difícil essa hegemonia ser interrompida. O apresentador da televisão canária não acha tão grave que só dois grandes times disputem o título como na Espanha e no Brasil. O problema mesmo seria se só tivesse um papatudo, como o Paris Saint-Germain na França ou o Bayern de Munique na Alemanha. E assim a bola rola num Brasil cada dia mais espanholizado. Estou muito feliz de estar aqui. No ritmo em que as coisas andam, é torcer para que esse reinado dividido entre El Verdón e El Rojinegro não deixe meio mundo de coração partido. Que me tapara esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido. Meu bem, pai, esqueça tudo.
Ai, meu coração. Coração partido! A verdade não é só o coração partido, viu, Dan? A verdade é as finanças, o clube partido, né? Tudo junto, né? O coração do torcedor, mas o clube já estão partidos, já estão quebrados. E eu acho que o grande problema disso que a gente colocou para você que está ligado aqui no apito final é a incompetência administrativa dos clubes e aí a competência de dois clubes que é sensacional administrativamente falando. Godoy. Fica bem evidente aí aqueles clubes que são administrados por pessoas que não precisam do clube, têm as suas situações particulares, profissionais, investida de maneira correta, sem precisar aprender a administrar pessoalmente os seus bens, os seus benefícios através dos clubes, a diferença que nós temos. E se não entrar em prática o fair play financeiro, nós vamos ter isso daí. Clubes tradicionais não podendo render em campo porque aquilo que a receita proporciona não é suficiente para investir no futebol. Marília Ruiz. É bastante claro que é um abismo entre os dois e todos os demais, o que não significou nos últimos anos que só os dois venceram, né? Tanto alguns conseguiram furar essa bolha. No caso do Flamengo no Rio menos, mas a verdade é que também até com o Diniz, o Fluminense foi campeão estadual, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Botafogo foi campeão da Libertadores, teve algumas tentativas de furar essa bolha, mas com consistência, o trabalho que os dois fazem há 10 anos, ninguém. Quesada. O São Paulo furou uma bolinha, que foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians furou essa bolha aí, ganhando 3 títulos em menos de um ano. E dando chocolate, né? Exato. Chocolate no Vasco, chocolate no Palmeiras, chocolate no Cruzeiro, chocolate no Flamengo na Supercopa e ganhou o Campeonato Paulista lá no Allianz Parque. No Allianz Parque não, no campo do Palmeiras. O Atlético Mineiro... Imagina se o Corinthians fosse sério, hein? O Atlético Mineiro ganha alguma coisa, agora Vasco, Santos e Cruzeiro são dos grandes times, além de Grêmio Internacional, são os grandes times do Brasil que não conseguiram conquistar tanta coisa nos últimos anos. Olha que loucura, Magrão, né? Tá aqui, ó, essa camisa incrível, né? 4 de junho de 2012, uma camisa maravilhosa, um time que foi campeão de tudo. Olha o que passa. Internacional ganhou todos os títulos, olha o que passa. Cruzeiro foi vendido, olha o que passa. Atlético acha que tem dinheiro para dar com pau, toda hora endividado, é um dos clubes que mais deve no Brasil, é o Atlético Mineiro. Bahia foi vendido para o Clube City. Vitória, o que acontece com o Vitória? Corinthians, Santos, São Paulo, Curitiba. O único time que não está é o Atlético Paranaense, que é um time mais organizado daquilo que a gente encontra em time de administração. Cara, quem ganhou título? Dá uma olhada nisso aqui. Pode falar, Godoy. Então, craque Neto, todos nós aqui citamos, alguns colegas aqui citaram conquistas esporádicas, mas as conquistas esportivas não deram sustentação financeira. Nada. E clubes com sustentação financeira... Por exemplo, o Corinthians não foi campeão paulista, o bicho foi pro Memphis. 5 milhões deram para ele. Quer dizer, essas conquistas não proporcionaram uma melhoria na administração. E clubes como o Bahia, por exemplo, e o Atlético Paranaense, que tem uma boa administração financeira, não tem conquistas importantes no âmbito nacional. Então, e aí, cara, quando você olha isso, você olha o abismo que a Marília Ruiz colocou, Magrão. Olha só, 2 Libertadores para o Palmeiras, 4 brasileiros. 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Supercopa do Brasil, 5 estaduais. 14 títulos. Flamengo, 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 3 Supercopa do Brasil, 7 estaduais, 19 times. O Flamengo, meu irmão, do Glorinha, impressionante. Quantos títulos dá? 20, 32? 33. 33. De 10 brasileiros, eles ganharam 7. Olha a vergonha do abismo. É um abismo que, às vezes, as pessoas não compreendem e os torcedores não entendem. Olha o Santos, a draga que tá, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio,
O Internacional, que desde 79 não ganha um título brasileiro. Neto, eu fiz o jogo do Vasco a semana passada pela Copa Sul-Americana e foi estudar. Empatou 0x0, não foi? Empatou 0x0 em São Januário. Olímpia. Com o Olímpia. Com o Olímpia, desculpa, Olímpia. Estava estudando sobre a história e o Internacional do Vasco, muito importante. O Vasco não ganha um torneio internacional desde 2000. 2000, não, desde 2012, quando perdeu... Quanto tempo que o São Paulo não ganha um torneio internacional? Desde a Sul-Americana de 2012, né? 14. 14 anos. Uma Libertadores. Desde 2005, 21. 21 anos. O São Paulo, velho, 21 anos. O Corinthians foi campeão em 2012 da Libertadores e do Mundial. Não fez... Olha só o que aconteceu, quanto deve. Então, é muito ladrão. É muito ladrão. Muito vagabundo, muito pilantra, muita gente safada. Aí quando 2 clubes colocam 3 administrações, Eduardo Bandeira, Landim e o BAP, 19 títulos. Paulo Nobre, Gariotti e Leila, 14 títulos. Dá uma olhada, Magrão. A gente comentando aqui, quem furou a bolha? Quem furou a bolha se endividou para ganhar um título. Porque ninguém fez uma administração voltada para o clube, para o futuro. Tipo o Corinthians, né? Ela fez uma administração imediatista. Para aquele momento, para aquela gestão, para aquele candidato que foi eleito se reeleger, ou para aquele candidato entregar alguma coisa pro torcedor ou para a sua gestão política. Não pensando no futuro do clube. Enquanto não houver uma união dentro dos clubes, os clubes não ficarem rachados como são hoje, vai falar de Grêmio, vou falar de Internacional, vou falar de Corinthians, de São Paulo. Desculpa, eu acho que não precisa ter nem união. No meu entendimento. Eu acho que tem que acontecer o que aconteceu com o Palmeiras. Mustafa, você está fora. Você não tem mais nada aqui politicamente. André, você está fora. Fulano, você está fora. E aí você comandar isso de uma forma profissional. E sem fazer união, sem fazer conchave. A questão da união é questão, não é de conchavo, é questão de pensar em prol do clube. Não vai acontecer. Sabe o que acontece? Quem tá na gestão hoje... Sabe por que não vai acontecer? O Eduardo Bandeira, que foi um dos caras mais maravilhosos do Flamengo, os caras queriam tirar ele de sócio. Mas é aí que eu quero chegar. Muito louco. O que acontece dentro do clube hoje e na gestão política, e o que eu tô falando é verdade, você sabe, você jogou, você sabe disso. Quem tá lá dentro, que não faz parte da gestão, tá torcendo contra. Tá torcendo para perder. Ele não tá pensando no clube, ele tá torcendo para perder, para ele poder entrar. É só você ver a votação que teve do Core agora. É aí que está o grande problema. E quem que teve que decidir? O presidente, que mesmo poderia decidir sem o Core. Só com a caneta dele. Só que ele trouxe para o Core para ele poder ter essa segurança política para o futuro, não para agora. Para não ficar sozinho. Para não ficar sozinho. Porque se der certo o Memphis, ok. Se o Memphis não der certo, vocês também apoiaram junto. Mas aí não é união, aí é uma visão política da onde eu posso ser presidente. Mas aí quem está arrebentando com os clubes é a política dos clubes. É que eu não acredito em união de jogador, eu não acredito em união de time, eu não acredito em união das pessoas em relação a isso. Eu acredito no bom profissional, é no cara que comanda, é no cara que coordena o time de futebol e sabe que não precisa contratar aquele cara. Você disse muito bem, olha o que o Corinthians teve que fazer para ser campeão da Copa do Brasil, Supercopa e Paulista. Olha a dívida. E aí o que o Godoy falou? O que adiantou esses 3 títulos? É muito bom, é maravilhoso para a instituição, mas o que trouxe? Qual que é o benefício? Administrativamente falando. A união, você tem razão. Talvez a pacificação. Isso. A pacificação da união. Talvez seja isso. Uma pacificação você pacificar isso de uma maneira profissional. Em prol do clube. Isso, em prol do clube. Porque a união dessas pessoas sempre foi o poder. Nada mais que o poder da carteirinha, nada mais o poder de ser deputado, nada mais de ser da bancada da CBF e a ambição pessoal. Porque todos eles, gente, todas essas pessoas que dirigiram o Corinthians durante mais de 30 anos, eles fizeram mal pro Corinthians, eles arregaçaram o Corinthians e os filhos estudam em colégio de 30 pau por mês, Bolsa Louis Vuitton, Mercedes, BMW, Miami. Todos eles não vivem na comunidade. Eles não vão estar aí e nem vão nos jogos de futebol. Porque eles têm medo de apanhar, de tão canalhas que eles são.
O Godoy tem razão que os títulos não beneficiaram os times que furaram a bolha. Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro. E o São Paulo, vai? São Como Paulo tá o Botafogo hoje, Marília? Então, só que tem uma diferença entre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. O Corinthians não tem dono. O Botafogo e o Atlético Mineiro fizeram projetos pessoais, mas o CPF e o CNPJ, eles de fato estão... Eles se misturam. Porque o time tem dono. Quem é o dono do Botafogo, você vai tirar o Texas ou não vai tirar? O fato é que o Botafogo foi vendido e o Atlético Mineiro tem um dono que é torcedor do time, uma família que é torcedor do time. O Corinthians, os caras fazem isso com o Corinthians porque ninguém paga nada. Nunca pagaram. É problema deles, por sinal, usam o cartão corporativo para tadala. São até fracos, são frouxos. E mais frouxo ainda que eles pagam em 12 vezes de 39. Aí esse aí foi o apito final e o programa do Galvão FC. É fácil apontar agora, né, Neto? Eu até entendo a situação de todos os times, principalmente o do Corinthians, que é o que você põe mais em evidência aí. Mas, cara, o Alexandre Calil já vinha avisando isso aí. Quando o Flamengo se organizar, ninguém ganha dele, virará uma potência. Foi o que aconteceu. O Palmeiras é que foi ligeiro, se moldou, não visando isso, mas foi pensando também em reestruturar. Faz parte. Agora é os outros correr atrás. Olha o que o Magrão fala. O Magrão fala que alguém tem que chegar aqui e investir. Não, mano. Dá pra fazer como o Flamengo. Apertar o cinto aqui, apertar o cinto ali, tomar o remédio, a pílula amarga, que nem o Mauro fala. E o Galvão fez um resumo da disputa pelo título do Brasileirão e ele falou praticamente o óbvio, né? O Flamengo ganhando, se torna líder e assim até o final pro Flamengo levantar a taça. Agora o Vampeta torcendo contra, hein? Você vai passar raiva, hein, Vampeta? Mais ainda, tanto quanto tem passado aqui com a reestruturação do Flamengo, depois eles fingem que pagam e os fingem que jogam. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível, compartilha com a geral, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.